E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar estudando as soluções, mas não da mesma forma que estudamos lá no primeiro ano do ensino médio. Vamos estar direcionando hoje o conteúdo de soluções voltado para o segundo ano do ensino médio. São conceitos iniciais, conceitos que são fundamentais no estudo da química. Então, soluções. Eu falei para vocês que soluções seria uma mistura homogênea, aquela que apresenta apenas uma única fase. Isso foi o que foi abordado no primeiro ano do ensino médio. Agora, esse conteúdo eu vou direcionar para os alunos do segundo ano, aprofundando alguns conceitos relacionados às soluções. E aí, quais são as primeiras ideias que nós temos que trazer para vocês em relação aos conceitos iniciais? Beleza, vamos lá. A primeira é a ideia de solvente. O que seria o solvente? É um componente cujo estado físico se preserva quando a mistura é preparada ou está presente em maior quantidade. Geralmente, o solvente é aquilo que está em maior quantidade. O estado físico ele não vai ser alterado, ele vai ser preservado. O que é o soluto? Eu deixei aqui em destaque, em negrito, soluto, um outro conceito que eu tenho que ter dentro desse conteúdo, que são as soluções. O conteúdo principal são as soluções. Então, os demais componentes da mistura são denominados de soluto. Solução é uma mistura homogênea. Foi o que vocês estudaram lá no primeiro ano. Então, uma vez, quando eu misturo o soluto e o solvente, vão formar uma mistura homogênea, que nós chamamos de solução. Eu tenho aqui o soluto, aí eu faço a reflexão e a analogia para uma mistura que é bem comum. É você colocar um pouquinho de kisuke, que seria o meu soluto, vai ser aí o kisuke, num copozinho de água, uma águazinha bem geladazinha, preparando aí o nosso suco. E aí o que é que eu vou ter após a mistura? Eu vou colocar um pouco do kisuke, chamado aqui pela nossa região. E aí eu coloco esse kisuke lá na água. Estou preparando o meu refresco. Estou preparando a minha solução. Então, gente, essa mistura homogênea nós vamos denominar de solução. Eu vou visualizar apenas uma única fase. Coloca uma pitadazinha de sal num copo de água, você vai visualizar uma mistura homogênea. Essa mistura homogênea chamamos de solução. Os tipos de solução. Quais são os tipos de solução que nós podemos classificar? De acordo com a quantidade de soluto presente na molécula. O primeiro tópico que eu tenho que estar visualizando é que, para me classificar as soluções, eu vou prestar atenção na quantidade de soluto presente na minha solução. Então, vamos lá. Uma outra ideia. Tenha sempre em mente que existe um limite para a quantidade de soluto que pode ser adicionada a um determinado volume de solvente. Esse valor é o que chamamos de coeficiente de solubilidade. Nessa introdução ao estudo das soluções, vamos entender que eu tenho uma solubilidade. O que seria a solubilidade do solvente? O que seria a solubilidade de um determinado soluto na solução? Seria essa a ideia. Qual é a solubilidade do soluto? A solubilidade do soluto em um determinado volume de solvente.
Então vamos lá. Um copo de água não pode dissolver todo o açúcar do mundo, não é? Então a gente faz esse questionamento. Um copo de água, ele vai dissolver uma quantidade limite de açúcar. E essa quantidade de limite de açúcar a gente chama de coeficiente de solubilidade. Lá na nossa figurazinha aqui, colocada para vocês no slide, eu tenho, né, a adição de soluto, eu tenho o solvente, eu tenho a solução homogênea, ela é homogênea quando eu não vou ter o excesso de soluto. Quando eu tenho um excesso de soluto, né, quando você adiciona uma quantidade a mais, acima do limite, acima do coeficiente de solubilidade, você vai ter aí uma mistura heterogênea, não vai ser mais uma mistura homogênea. Né? E a gente também, ainda de uma certa forma, traz dentro desse conceito, colocando como uma solução supersaturada, que são os tipos. Né? Que tipo de solução vamos ter? Eu vou ter as insaturadas, as soluções saturadas e as supersaturadas. Quando é que é insaturada? Quando não atingiu a quantidade máxima do coeficiente de solubilidade. A quantidade de soluto, né, nossa quantidade de soluto, ela está abaixo do coeficiente de solubilidade. Ela é saturada quando está no limite. Supersaturada, quando eu adicionei soluto demais no solvente. Aí eu vou ter uma solução super saturada. Então são tipos. Eu posso classificar as soluções. Outros tópicos aqui para que a gente possa estar entendendo essa ideia de solubilidade. Né? Primeiro ponto, eu vou preparar uma solução. Vou preparar a solução com o quê? Com solvente, que é quem vai dissolver, e o soluto, que é o que vai ser dissolvido. Então, para cada temperatura, existe uma quantidade limite de uma dada substância que consegue dissolver num determinado volume de solvente. Então, a temperatura é um fator que influencia diretamente a solubilidade. A quantidade dessa substância nesse solvente é denominada de solubilidade e é representada pela letra S. Devido à capacidade de dissolver um grande número de substâncias, a água é considerada como solvente universal. Então, com relação a um dado solvente, as substâncias podem ser classificadas como insolúvel, não dissolve, parcialmente solúvel, ela dissolve uma pequena quantidade, e as solúveis, né, que se dissolve com facilidade. A insolubilidade em ar, a solubilidade em água é mais comumente apresentada em termos de massa do soluto por 100 gramas de água, na relação massa sobre massa. Né? Um tópico dentro da solubilidade, uma das formas de se apresentar essa relação, essa quantidade de soluto dissolvido em água, é trazendo uma relação da quantidade de soluto, né, dissolvida em 100 gramas de água. Seria mais ou menos essa a nossa ideia. Visualizando através da curva, né, de solubilidade, é uma das formas mais comuns de se trabalhar essas relações. Beleza, dentro da curva de solubilidade, eu tenho um gráfico, onde eu vou ter a massa, né, do soluto dissolvida em 100 gramas de água. A relação que eu vou utilizar para o meu coeficiente de solubilidade é a relação quantidade em grama de soluto sendo dissolvida em 100 gramas de água. E aí eu vou produzir uma curva,
né, de solubilidade para cada substância, de acordo com a dada temperatura. A gente sabe que a temperatura ela influencia diretamente na solubilidade da substância. Então, se eu aumentar a temperatura, algumas substâncias elas vão o quê? Elas vão ser mais solúveis, ou seja, eu posso adicionar uma maior quantidade de solvente, de soluto nesse solvente que é a água, né? Estamos fazendo a relação com a água. E em alguns casos, mesmo você aumentando a temperatura, eu não vou ter um aumento do coeficiente de solubilidade. Eu não vou aumentar essa capacidade de aumentar a minha quantidade de soluto dentro, né, da solução. Então, visualizando aqui, pessoal, olha só. Na figura ao lado, eu tenho curvas de solubilidade para o nitrato de potássio. Tá aqui o nitrato de potássio, KNO3. Né? Tem uma curva aqui. Essa curva aqui, ela vai me dar uma ideia da quantidade em massa de soluto que pode ser dissolvido dentro, né, de uma determinada temperatura. Eu vou ter também o dicromato de potássio, K2CrO4, o cloreto de sódio, sal de cozinha, sal comum, e o sulfato de cério, tá? Que é esse aqui. O Ce2SO4, 3. Então, vamos observar aqui o sal de cozinha, que é o mais comum, né? O NaCl. Como é que é a curva dele aqui? Ela vai crescendo, né? Bem timidamente ela vai crescendo com a temperatura. À medida que eu aumento a temperatura, aumenta um pouquinho aqui a nossa curva de solubilidade, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho uma temperatura mais elevada, eu posso aumentar, né, a quantidadezinha de sal, e esse sal ele vai ser dissolvido na água, né? K2CrO4, o, né, dicromato de potássio, tá aqui. Ele já tem, ó, uma melhor visualização nessa ideia de aumentar a temperatura e aumentar a quantidade, a capacidade de soluto, né, que pode ser dissolvido. E o nitrato de potássio, essa curva aqui, ó, ela é bem mais ascendente, né? Você visualiza de uma forma bem mais rápida, né, que se eu aumentar a temperatura, eu vou poder aumentar a quantidade de soluto a ser dissolvido na solução. Então vamos pegar aqui dois pontos. Eu tenho aqui, ó, né, eu vou colocar aqui basicamente aqui no ponto a 10 graus Celsius. A 10 graus Celsius eu vou ter praticamente aqui a 10 graus Celsius. Eu vou poder dissolver 20 gramas de soluto em 100 gramas de água. Eu tenho 100 gramas de água a 10 graus, né? Eu estou falando aqui em relação ao KNO3, ao nitrato de potássio. Tem um pontozinho bem aqui nessa curva, né? Corresponde a basicamente aqui 10. Eu vou poder adicionar 20 gramas de soluto em 100 gramas de água. Se eu visualizar a 40, aí eu vou lá para a curvazinha, ó, vai ter um ponto nessa região aqui, a 40 graus Celsius. Então, a 40 graus Celsius, tá aqui, ó, 40, você traça uma reta perpendicular aqui, ó, quer dizer, paralelo ao eixo Y, onde eu vou ter os valores do coeficiente de solubilidade. Aí a 40 eu vou dissolver aqui, ó, basicamente eu vou dissolver
90 gramas de nitrato de potássio. A 10 graus Celsius, tu só dissolve uma média de 20 gramas. A 40 graus Celsius, tu vai dissolver praticamente que 90 gramas. Então, olha só, eu aumentei a temperatura, eu vou aumentar, né, o coeficiente, a capacidade do meu solvente em dissolver mais ainda o soluto. Que no caso aqui eu estou relacionando, estou colocando o nitrato de potássio. É a curva mais acentuada. E aí, vendo essas diferenças, a gente observa que 3 dessas curvas são ascendente e uma é descendente. O que isso está relacionado? Está relacionado com as reações endotérmicas e as reações exotérmicas. Nós classificamos esses dois tipos de reações químicas. Reações químicas endotérmicas e reações químicas exotérmicas. A endotérmica é aquela reação química que, para ocorrer, ela precisa ganhar calor. E a reação exotérmica é aquela que libera calor quando está ocorrendo. Né? Está ocorrendo a reação química, ela vai liberar calor. Quando libera calor, ela é uma reação exotérmica. As reações endotérmicas são aquelas que ganham calor quando vai, né, para ocorrer. Então, as curvas ascendentes, elas são endotérmicas, elas ganham calor. Né? Quanto mais calor, melhor para que elas possam estar ocorrendo. As reações, né, cuja dissolução, a retazinha, né, a curva, ela desce, elas são exotérmicas. Elas liberam calor para ocorrer. Um outro gráficozinho, uma outra curva que a gente pode estar fazendo a análise com vocês. Né? Eu tenho aqui agora uma curva só, é uma curva só, ou seja, é apenas um sal só, que é o nitrato de potássio. Né? Tirou lá aquele gráfico, tirei só o nitrato de potássio, deixei só a curva dele aqui, ó. Só a curvazinha do nitrato de potássio. Né? A gente visualizar agora de forma separadamente. Então, eu tenho coeficiente de solubilidade na reta Y aqui, no gráfico, no eixo Y. O que isso aqui quer dizer? Que eu tenho a quantidade em gramas do nitrato de potássio sendo dissolvido em 100 gramas de água. Né? Então, observando aqui, ó, a 20 graus Celsius, eu vou ter o quê? Eu vou dissolver 20 gramas de nitrato de potássio. Beleza? Ok. E a 90 graus Celsius? 90 graus Celsius vai dissolver quantas gramas? Quantas gramas do nitrato? Vai dissolver 200, né, uma média de 222 gramas de nitrato em 100 gramas de água. Então, podemos destacar 3 regiões distintas no gráfico. A região abaixo da curva corresponde às soluções insaturadas. Se tiver abaixo da curva, né, abaixo da curva, aqui, ó, abaixo da curva, né, eu vou ter uma solução insaturada. O que é uma solução insaturada? É que eu não coloquei a quantidade máxima de soluto. Ou seja, eu ainda poderia colocar mais soluto ainda. Então, a 20 graus Celsius, se eu colocar só 10 gramas, né, eu vou estar nessa região aqui, abaixo da curva. Ou seja, eu vou ter uma solução insaturada. Nos pontos da curva, a solução ela é saturada. Então,
toda essa linha aqui, ó, da curva, se você marcar um ponto, eu vou ter uma solução saturada. É o limite, né? É o nosso coeficiente aí de coeficiente de solubilidade. Então, todos os pontos da curva eu vou ter o meu coeficiente de solubilidade. A região acima da curva eu vou ter as soluções supersaturadas. Então, toda essa região aqui, ó, onde não está pintado, eu vou ter a minha solução supersaturada. Eu coloquei uma quantidade além do limite, né, numa determinada temperatura. Então, abaixo da curva ainda é possível dissolver mais soluto, né? Foi o que a gente tinha colocado e falado para vocês. Como alterar a concentração de uma solução? O que eu posso estar fazendo, né, para alterar a concentração? A concentração de uma solução é a quantidade que eu tenho de soluto em uma determinada quantidade de solvente. Essa quantidade de soluto em uma determinada quantidade de solvente, eu vou chamar de concentração da solução. Né? Então, nós vamos passar a medir, a ter uma medida para as nossas soluções. Essa medida, né, a nível de segundo ano do ensino médio, a gente vai chamar de concentração. Né? Eu vou medir a quantidade de soluto que eu vou ter em uma determinada quantidade de solvente. Essas medidas, né, são as concentrações das soluções. Então, eu posso alterar essa concentração das soluções? Sim, posso alterar. Para mim alterar essas quantidades, eu vou visualizar a quantidade de soluto e quantidade de solvente. Então, se eu aumentar a quantidade de soluto, né, eu vou aumentar a concentração. Se eu aumentar a quantidade de solvente, eu vou diminuir a concentração. Se eu diminuir a quantidade de solvente, eu vou aumentar a concentração. A concentração, ela vai ser essa relação entre quantidade de soluto e quantidade de solvente. Agora, alguns alunos, né, fazem essa observação. Como eu posso, em uma mistura, eu tenho lá uma mistura, sal e água, como eu posso estar diminuindo a quantidade de solvente? A gente pode fazer isso, né? Como podemos diminuir a quantidade de solvente numa mistura de água e sal? Né? Basta a gente estar pensando em evaporar esse solvente. Se você evaporar o solvente, você vai estar diminuindo a quantidade de solvente, consequentemente aumentando aí a concentração da solução. Dei aí o exemplo, né? Basta a gente aquecer uma solução, você vai estar evaporando aí o solvente. Eu coloquei a mesma relação, né? Dissolva. A gente poderia fazer esse trabalho como uma prática, tentar, né, alterar a concentração da solução. Para a gente fazer isso, a gente iria fazer a medida dessa concentração, dissolvendo aí um pouco de sal de cozinha em um copo de água. Para mim mudar, para mim alterar, eu vou pegar o quê? Pegar essa solução e colocar aí calor, adicionar calor, né, a essa solução, e aí eu vou ter a evaporação da água. Quando eu tenho a evaporação da água, eu vou ter uma solução mais concentrada. No final, né, ela vai se tornar uma solução saturada. Né? Começa a precipitar sal, indique que a concentração está acima do limite. Resumindo, se eu deixar evaporar por muito tempo, né, essa solução vai chegar a um limite onde vai começar
ao ocorrer a precipitação. O que é a precipitação, professor? É quando o sal, né? O sal ele não se dissolve mais na água e fica aí no fundo do recipiente. Ele precipitou, né? Ele não dissolveu mais. Seria mais ou menos essa ideia aí. Depois a gente vai ver de uma forma mais profunda essa que realmente é a precipitação. Mas de já você já pega essa ideia, né? Quando é que vai precipitar? Quando tiver, né, uma quantidade acima do coeficiente de solubilidade. Aí o sal vai precipitar. Esse é um processo usado para obter o sal, né, de cozinha, a partir da água do mar. A gente espera essa água evaporar e vai aí obtendo o sal. Concentração comum. A partir de agora, a gente já faz a introdução aos tipos de concentração, né? Vamos medir essas quantidades das soluções, então vamos ter algumas concentrações, né? Algumas dessas quantidades nós vamos ver e classificar essas concentrações em tipos, né, de concentração. E a primeira é a concentração comum. Não se trata de uma concentração mental, tão bem representada em O Pensador, né, entrando aqui na parte literária, né, da química e dos conceitos. Tantos conceitos que às vezes a gente faz a relação, essa concentração. É a concentração mental? Não. Essa concentração é uma concentração onde eu vou estar medindo quantidades. A concentração comum ela é a relação entre a massa, quantidade de massa do soluto presente em uma solução e o volume dessa solução. Então, eu vou ter a relação entre a massa do soluto e o volume da solução. Essa relação eu chamo ela de concentração comum. Representada pelo C, né? O C, a concentração comum, ele vai ser o quê? Vai ser a massa do soluto dividido pelo volume da solução. A massa do soluto, M1, dividido pelo volume da solução. Então, eu tenho aqui, ó, dentro dessa minha equação, o C, concentração comum. C. E é igual ao que a concentração comum? É a relação entre a massa do soluto, M1, eu coloquei o 1 para a gente estar identificando como massa do soluto. E o volume é o volume da solução, que vai ser medida em litro. Então, a relação é gramas por litro. Quando você visualizar da mesma forma que visualizamos na densidade, a relação da densidade era a massa sobre o volume. Agora eu vou ter uma concentração que é a massa do soluto pelo volume. E a unidade de medida é gramas por litro. Concentração comum. A concentração comum. Sua unidade no Sistema Internacional de Medida é o quilograma por metros cúbico, porém, é muito mais comum de se expressar essa concentração em gramas por litro. Outras unidades também utilizadas é grama por ml, grama por centímetro cúbico, quilograma por litro. São algumas unidades de medida utilizadas que podem ser utilizadas e trabalhadas com concentração comum. Em algumas atividades, como em análises clínicas, né, vocês vão ver variações como grama por 100 ml, grama por 100 centímetro cúbico, grama por decilitro ou grama, né, miligrama por mililitro. Então, varia inclusive essas unidades de concentração de acordo com algumas áreas do conhecimento. A concentração comum, exemplo. Se dissolvermos 20 gramas de sal de cozinha em 500 ml de uma solução aquosa, né, qual a concentração do sal nessa solução? Então, pessoal, agora a parte melhor.
a parte que vocês vão entender não só o conceito, mas através do cálculo da quantidade, vamos estar visualizando essa concentração da solução. Uma mistura de sal de cozinha e água. Eu peguei 20 gramas, é a massa do soluto, a massa do sal, é 20 gramas. E coloquei, adicionei essas 20 gramas em 500 ml, né? Basicamente de água. Quando você adicionou, você obteve aí um volume de 500 ml da solução. Então, qual é a concentração? Né? Massa do soluto, 20 gramas. Volume total da solução é 500 ml. Transforma para litro. Né? Para transformar para litro, basta dividir por 1000, vai ficar 0,5. Né? Então, pegando essa relação, que a concentração comum é a massa do soluto dividido pela solução, pelo volume da solução, eu vou ter, né, a concentração, que é 40 gramas. 40 gramas por litro. Então, eu vou ter aqui uma solução de 40 gramas em 1 litro de solução. Né? Essa daqui seria a minha concentração comum. E a gente vai, né, para que a nossa videoaula não fique muito extensa, a gente vai dar uma parada aqui, por aqui, né? Façam as anotações no caderno de vocês da aula, revejam os conceitos de solução, quem é o soluto, quem é o solvente, quais são os tipos de soluções que nós temos, a solução saturada, a solução insaturada, a supersaturada, que é o coeficiente de solubilidade, né? A capacidade máxima, o limite de soluto que eu posso adicionar num determinado solvente, e as concentrações, os tipos de concentrações que nós temos. Né? Como é que eu vou fazer para estar medindo essas quantidades? Então, eu coloquei, a gente finalizou de forma resumida, né, o último tópico, o último conceito que é fundamental é a concentração comum. Coloquei a relação de concentração comum, identificando cada um dos tópicos, o que você vai medir, né, nessas quantidades das soluções, a massa do soluto e o volume da solução. Finalizamos agora aqui com o nosso exemplo. Como é que eu vou fazer o cálculo? Né? Para que eu possa fazer o cálculo da concentração comum, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter a massa do soluto e preciso ter o volume da solução. Né? Eu tenho a massa do soluto e o volume da solução, eu consigo encontrar a concentração comum. Nas próximas aulas vamos estar estudando outros tipos de concentração. Pessoal, valeu e até a próxima!